Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, sintonizar com a espiritualidade maior, com o Mestre Jesus e pedir que Ele nos envolva com suas energias salutares de amor e luz, para que possamos ter uma manhã de ensinamento, de confraternização, nem que seja através, da informática, e que possamos tirar dos ensinamentos de hoje as melhores lições e colocar em prática no nosso dia a dia. Fica conosco, Mestre Jesus, equipe espiritual. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Bom dia a todos. Então, gente, hoje nós estamos mais uma vez aqui, reunidos, nem que seja através da tecnologia, mas é uma forma, uma maneira de nos vermos, de nos comunicarmos, de matar um pouco a nossa saudade, que eu sei que é grande, todos sentem saudade um dos outros, mas vamos também, aqui reunido, aprender um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus, dos discípulos de Jesus, que reencarnaram aqui, que cumpriram a sua missão com maestria, como nós temos aí vários, Francisco Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, entre muitos outros que trouxe um legado de conhecimento. Mas hoje, em especial, nós vamos falar de uma pessoa muito saudosa, muito querida por todos, tanto do meio espírita como fora, muito conhecido, que é o nosso saudoso Bezerra de Menezes. Então, hoje nós vamos fazer uma simples homenagem a esse ser de luz que reencarnou aqui com a gente e nos trouxe um legado de tanto conhecimento, de exemplos aí para ser seguido. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo e, justamente no dia 29 de agosto de 1831, nasce Adolfo Bezerra de Menezes. Ele, filho de Antônio Bezerra de Menezes, que era capitão da Guarda das Antigas Milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional, e sua mãe, Fabiana de Jesus Maria de Bezerra. Com o nascimento de Bezerra de Menezes, totaliza-se no total de 4 irmãos. O pai do Bezerra, o senhor Antônio, era uma pessoa muito íntegra, muito probo, Gostava de ajudar as pessoas, aqueles que procurassem por ele, e por ser uma pessoa muito caridosa, e a todos que procuravam, ele ajudava. As pessoas, existiam pessoas que até se aproveitavam da situação. Determinada vez, seu Adolfo, pai do Bezerra, viu na sua contabilidade que o que ele tinha de dívidas era muito maior do que o que ele tinha a receber. Bezerra de Menezes, voltando só um pouquinho, ele nasceu no estado do Ceará, num lugar chamado Riacho do Sangue, nas imediações de Jaguaretama. Então, ali o senhor Antônio Bezerra tinha criações de gado, porque na época era o que gerava a riqueza, as criações, as fazendas de gados.
Então, determinada vez, seu Antônio, pai do Bezerra, faz a sua contabilidade e percebe que o que ele tinha para pagar de dívidas era muito maior do que o que ele tinha a receber. E por ser um homem íntegro, né, por ser um homem honesto, reúne os seus credores e comunica-lhe que naquele momento ele estaria dando as suas terras, os seus gados, como forma de pagamento aos seus credores. Eis que seus credores não aceitam essa forma que ele tinha de pagar as suas dívidas. Mas o seu Antônio, pai do Bezerra, fala o seguinte: então, a partir de hoje, eu serei apenas administrador e do meu trabalho eu vou retirar o estritamente necessário. E assim aconteceu com o senhor Antônio, né, Bezerra. E eis que neste interim, os irmãos mais velhos do Bezerra de Menezes, os dois irmãos mais velhos, já haviam se formado em leis, né, em direito, e o terceiro já estava no segundo ano da faculdade de direito, porque naquela época ser advogado era muito visado pela sociedade. E Bezerra de Menezes, por ser o caçula, é matriculado numa escola pública que, aos 7 anos, que 10 meses depois, ele já sabe ler e escrever. Então, a gente já percebe a inteligência deste ser pequenininho, né? 4 anos depois, a família do Bezerra é obrigada a mudar-se para o Rio Grande do Norte, pois o pai do Bezerra, ele era envolvido com política e na época do Império existiam 2 partidos, que era o Partido Conservador e era o Partido Liberal, ao qual o senhor Antônio era membro do Partido Liberal. Então, o Partido Conservador estava caçando quem era do Partido Liberal. E eles foram obrigados a partir para o Rio Grande do Norte. Aos 12 anos, Bezerra de Menezes já sabia o latim. Inclusive, substituía até os professores em salas de aula, corrigindo as provas. Tempo depois, a família do senhor Antônio volta para o Ceará. Desta vez, não mais para o estado, e sim para a capital, que é Fortaleza, que até hoje nós conhecemos como Fortaleza. E lá, no Colégio Liceu, onde o seu irmão mais velho já era dirigente, ele é matriculado. Termina lá o seu ensino, que hoje nós falamos de ensino médio, né? O 2º grau. Ao terminar o 2º grau, ele expressa a sua vontade ao seu pai de que gostaria de fazer medicina. O seu pai não tinha mais condições de pagar uma faculdade, mas também não proíbe o seu filho de ir e seguir e realizar o seu sonho. E eis que eles juntam 400 mil réis. E Bezerra de Menezes parte para a capital do Império, que na época o curso de medicina existia só na capital do Império, que era o Rio de Janeiro. E lá ele chega, sendo que destes 400 mil réis, 340 era da passagem. Ou seja, lá ele chega com 60 mil réis ou até menos, porque ele teve as despesas no seu caminho. E ele inicia a sua faculdade de medicina e passa muitas privações, muitos obstáculos, e ele faz a faculdade de medicina durante o dia e à noite ele dava aulas particulares para aquelas pessoas que o procuravam e
pediam para ele dar aula particular. Então veja, meu povo, a faculdade de medicina já não é fácil, já requer muito tempo. E ele passava o dia estudando na faculdade e à noite ainda lecionava, sendo que ele não tinha dinheiro para comprar um livro. Então, ele estudava a maior parte nas bibliotecas. E eis que, entre suas privações, né, obstáculos, porque ele tinha, eis que um determinado mês, ele se vê sem recurso nenhum para o seu sustento e para pagar o seu aluguel. Mas bate-lhe à sua porta um moço e pergunta ao Bezerra de Menezes se ele ministrava a aula. E ele prontamente fala que sim, e ele pede que ele ministre aula de matemática. Bezerra de Menezes, dentre todas as matérias, porque ele tinha uma inteligência muito grande, mas dentre todas as matérias, era que ele menos gostava, por ter um pouquinho mais de dificuldade. Ele hesita um pouco, mas sabendo que precisava pagar o seu aluguel, que precisava ter algum meio para, né, se alimentar, ele aceita prontamente. Fala para o rapaz, para o moço, ir no outro dia no mesmo horário. O moço saca ali o dinheiro e paga ali adiantado. Doutor Bezerra fala que não, que ele não precisa pagar adiantado, ele não quer aceitar, mas o moço fala ali para ele receber aquele dinheiro, porque senão ele iria gastar com coisas supérfluas. Bezerra aceita o dinheiro e combina com ele para no outro dia, no mesmo horário, estar ali para ele ministrar a aula de matemática. E eis que Dr. Bezerra espera o moço, que não apareceu, e no próximo dia não apareceu, e nunca apareceu este moço. E a vida do Bezerra segue, né? Entre seus percalços, e aos 25 anos, ele forma-se em medicina. Junto com seu amigo, eles montam um consultório. Mas não é fácil, porque as pessoas da alta sociedade procuravam os médicos que já tinham renome para poder pagar o valor que seria da consulta, que fosse realmente o valor daquela consulta, né? Então, teria que ser médicos de renome. Se não fosse por insistência do Bezerra de manter aquele consultório, provavelmente ele não teria tido, né? Esse consultório junto com seu amigo. Começam-lhe a chegar pessoas da família para se consultar com o Dr. Bezerra, e ali eles pagavam muito pouco, mal dava para o seu sustento. Mas o nome dele foi se espalhando, porque chegavam muitas pessoas que não tinham bens para pagar a consulta. Mas mesmo assim, o Dr. Bezerra o consultava, o receitava e muitas vezes tirava dos seus bens para poder ajudar aquele que estava precisando. E a vida do Dr. Bezerra segue. Aos 27 anos, em 1958, se eu não me engano, ele casa-se pela primeira vez. Ele casa-se pela primeira vez com... Só um momentinho que eu esqueci o nome da primeira esposa. Com Maria Cândida de Lacerda. Com ela, ele teve 2 filhos. 4 anos após, a primeira esposa é acometida de uma enfermidade que 20 dias depois veio a desencarnar, deixando o Dr. Bezerra com 2 filhos para criar. E eis que a cunhada vem para ajudá-lo. E nessa ajuda, o Dr. Bezerra sente no seu ser o amor fluir de novo por aquela mulher que é mãe dedicada, que é mãe espiritual daqueles seus filhos. E aí ele casa-se com
aquela que seria sua cunhada, que é Cândida Augusta de Lacerda Machado. E com a dona Cândida, ele tem mais 7 filhos. Então, ao total, o doutor Bezerra teve 9 filhos. A vida dele era do trabalho para o seu lar. Não foi uma vida fácil. Certa vez, um amigo dele convida-lhe para uma orquestra, ao qual ele fala que não podia ir porque os seus doentes não deixavam. Então, o Bezerra, ele falava o seguinte, que ele não podia ir porque os seus doentes não deixavam, que eram essas pessoas necessitadas, né, de um amparo, de uma luz, de um abraço. Então, ele dizia o seguinte, palavras do Bezerra. O médico verdadeiro é isto: não tem o direito de acabar a refeição, escolher a hora, de inquirir-se se é longe ou perto. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta hora da noite, ou por ter mau caminho ou tempo, se fica longe ou no morro, ou que, sobretudo, pede um carro a quem não tem com quem pagar uma receita, ou lhe diz a quem chora a porta que procure outro, esse não é médico. É um negociante de medicina que trabalha para recolher capital e juros dos gastos de formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que veio lhe fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do espírito, a única que jamais se perderá nos vai-vens da vida. Então, vejam bem, meus amigos, a missão que esse homem tinha, o amor que ele tinha pelo ser humano, pelo próximo. Ele fazia a profissão dele por amor. Mas voltando um pouquinho mais, quando a primeira esposa dele morre, ele foi criado na Igreja Católica e ele estava um pouco afastado da igreja, né? Devido ao seu trabalho, que muitas pessoas o procuravam, né? Pediam ajuda, pediam auxílio. E deixa que ele, em vez de se desesperar pela morte da sua primeira esposa, não. Ele volta a ler a Bíblia, né? Ele volta a ter aquela esperança de novo dentro do seu ser, porque ele era assim, ele era cheio de esperança, ele era cheio de amor, ele não se revoltava. Pelo contrário, ele sempre trazia paz, uma boa palavra. Esse era o Bezerra de Menezes. Então, eis que um amigo dele, um médico, o doutor Travassos, entrega-lhe um livro chamado Livro dos Espíritos, ao qual o mesmo Dr. Travasso traduz esse livro do francês para o português. E nas idas e vindas do trabalho dele, eis que um dia ele olha o livro e diz: ora, não irei com certeza para o inferno só por ler isto? Lia, mas não encontrava nada que me fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido e ouvido tudo aquilo que se achava no livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesma dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou como se diz vulgarmente, de nascença. Veja bem, meus amigos, tem um livro psicografado por Chico Xavier, cujo título é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho,
que neste livro vem relatando, antes do Dr. Bezerra reencarnar aqui, que houve uma reunião com espíritos superiores, junto com o anjo Ismael, o nosso protetor, né, o protetor do Brasil, ao qual incumbia Dr. Bezerra quando ele reencarnasse aqui na Terra. Então, eu vou ler o que o espírito Ismael, antes do Dr. Bezerra reencarnar aqui na Terra, qual seria a sua missão. Então, o Ismael fala: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos sócios. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividade espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e humildade, consolidando os primórdios da nossa obra, que é de Jesus no seio da pátria do Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que menor não será a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Então vejam, meus amigos, quando o Dr. Bezerra estava reencarnado aqui entre a gente, o espiritismo, ele era considerado como crime. Então, quem tinha casas espíritas, a Constituição da época, as leis do homem, era tido como criminosos. Dr. Bezerra, além do que, quando veio esse movimento espírita, né, para o Brasil, existiam dois grupos, que eram os místicos e que eram os científicos. E Dr. Bezerra, ele pautava pelos ensinamentos de Jesus, embasado na codificação do Allan Kardec. Ou seja, além dele ter que propagar o espiritismo, que na época era considerado como crime, ele teria também que fazer essa união, essa unificação desses dois grupos. Porque para ele tinha que ter o lado religioso e o lado científico, não só um e não só outro. Ele tinha que unir embasado nos ensinamentos de Jesus. Então, não foi fácil para o Dr. Bezerra. Não foi fácil para ele fazer essa união e que hoje nós estudamos com mais facilidades e que hoje nós temos esse entendimento melhor. Então, imagina, ele no meio, tentando fazer essa união e além de que tudo isso era crime, né? Não poderia existir casas espíritas. Eis que um determinado dia, Dr. Bezerra, num salão da velha guarda, onde ali havia mais de 2.000 pessoas, a nata da sociedade, ele ali declara-se espírita. E as portas foram fechando para o Dr. Bezerra de Menezes, de uma forma que até os seus amigos, quando via que Dr. Bezerra passava em uma calçada, iriam para outra para não ter que cumprimentá-lo. Pessoas de suas sacadas, quando percebia que ele estava passando, escarrava. Mas ele sempre teve essa fé raciocinada, essa fé robusta, né? Em Deus, na equipe espiritual de luz, que como falou o nosso protetor Ismael, que jamais o desampararia, ele sempre teve dentro de si essa fé. Mas a vida segue. E existe vários casos do Dr. Bezerra, ao qual vamos relatar um pouquinho, né? Agora, alguns dos casos do Dr. Bezerra.
Ele foi um dos fundadores da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. E entre um desses dias, eis que ele vai descendo as escadarias e sobe um moço em desalinho, com uma roupa suja, cabelo, né, despenteado, chega perto do bezerro e fala, pede ajuda para ele, porque ele se encontrava desempregado, não tinha nada em sua casa de alimento e o seu filho ainda estava com febre. Doutor Bezerra, como sempre ajudou a todo mundo, coloca ali as mãos nos bolsos e ali não encontra nada. E ele fecha os olhos, lembra de Maria de Nazaré, que é aquela que ele tanto admira, que é aquela que ele tanto ama, e fala para o rapaz. E pergunta para o rapaz se ele acreditava em Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E eis que o rapaz fala que sim, que acredita. Então ele, não tendo do que dar, ele doa-se de si mesmo, abraça aquele rapaz, aquele abraço fraternal, e fala que quando ele chegar em casa, ele colocasse água nos copos, desse para os seus familiares, mas antes de dar esta água aos seus familiares, que abraçasse a todos eles e fizesse uma prece à mãe de Jesus, para potencializar aquelas águas. E eis que o rapaz fez, e o rapaz já saiu dali melhor com aquele abraço. Doutor Bezerra segue para a sua casa com o pensamento, né, em turbilhão. Será que eu fiz o necessário para aquele rapaz? Mas eis que uma semana depois, aquele rapaz volta, já com uma roupa melhor, na sua simplicidade, mais limpinho, volta e fala para o doutor Bezerra, agradecendo pelo auxílio que ele tinha dado, pois naquela noite ele já saiu dali melhor com aquele abraço. E como por um milagre, no outro dia, o filho já não tinha mais febre e a família já não tinha mais fome. E ele foi procurar emprego na casa de um senhor, ao qual relatou o seu caso, e o senhor o empregou. Então, doutor Bezerra, mais uma vez, pega na mão deste rapaz e fala, e agradece a mãe de Nazaré, agradece a equipe espiritual por tudo, por todos os benfeitos que fez na vida daquela família. Na vida do doutor Bezerra, a providência divina jamais o desamparou. Certa vez, em sua residência, em seu lar, um de seus filhos encontrava-se com febre. Ele já havia medicado o seu filho, mas mesmo assim a febre não tinha cessado. E eis que bate-lhe à sua porta uma mãe aflita, porque a sua filhinha estava com febre, uma febre muito alta, e pedia o socorro do doutor Bezerra, porque sabia que se ele não fosse atender, a sua filhinha iria morrer. Doutor Bezerra olha para a esposa, a esposa meio com um olhar de desaprovação, mas mesmo assim, como toda mãe faria esse mesmo olhar, afinal de contas é o seu filho que está ali doente. Mas mesmo assim, doutor Bezerra fala, né, que para a esposa ficar com o nosso filho, porque Jesus cuidaria dele, porque ele, em nome de Jesus, cuidaria dos seus. Ou seja, ele seguiu com aquela mãe aflita, medicou aquela criança, volta altas horas da noite, preocupado, não angustiado, porque ele tinha muita fé em Deus e ele sabia que nada era por acaso do que ocorresse em nossas vidas.
Então ele volta preocupado como estaria o seu filho. Claro, é natural, ele é ser humano, né? Mas chega em seu lar e encontra tanto a sua esposa como o seu filhinho dormindo e a febre tinha cessado. Houve outro caso também do Dr. Bezerra, que ele estava indo para o seu trabalho e eis que a sua esposa, né, fala para ele que eles não tinham mantimento nenhum. Então ele pede para a mulher ter paciência e acreditar em Deus, que tudo ia prover da melhor forma possível de como Deus gostaria que fosse. E ele segue para o seu trabalho. Na sua volta, no seu retorno ao trabalho, a sua esposa vai ao seu encontro e fala: Bezerra, mas para que tanto alimento? Você saiu meia hora depois, chega aqui uma carroça de alimento. Tem tanto alimento que vai estragar, Bezerra. Por que você gastou tanto? E eis que Bezerra relata que ele não tinha sido ele que tinha comprado. Mas, mais uma vez, ele agradece a providência divina, porque ele era grato por tudo que acontecia em sua vida, porque ele sabia que tudo que acontecesse, que fosse obstáculos, porque ele teve perdas de filhos, ele teve perda da primeira esposa, ele sentiu dores de perdas, ele teve privações, mas ele sabia dentro do seu ser, ele tinha fé, ele tinha confiança que tudo era para a sua melhora, que tudo era para o seu progresso e que tudo era para o seu aprendizado. E é assim que ele vem nos trazendo esta missão, que tudo que nós passamos, seja de bom, seja de ruim, entre aspas, porque muitas vezes nós achamos que é ruim, mas não, é de aprendizado, e que num futuro próximo a gente percebe isso, que a gente percebe que cria mais força através dos obstáculos, das privações, das nossas doenças, e era assim que ele via tudo o que acontecia com ele e ao seu redor. E tem outros, muitos e muitos casos, dentre eles tem um caso lindo de uma mãe que chega no seu consultório e ali coloca o seu filho já inerte naquela mesa. Dr. Bezerra, ele examina aquela criança e percebe que a criança tem um problema gástrico, mas também percebe que é por falta de alimentação. E eis que o Dr. Bezerra receita aquela criança e fala para aquela mãezinha comprar aquela medicação, mas também alimentar o seu filho. E eis que a mãezinha fala para o Dr. Bezerra que o remédio ela pode até esmolar e conseguir, mas o problema era a fome. Dr. Bezerra, condoído por aquilo que aquela mãezinha relatava, procura em seu consultório algo que fosse para suprir a fome daquele ser, para comprar aquela medicação para a saúde do seu filho, e não encontra nada. Mas eis que de sua mão surge uma luz verde, que é o seu anel de formatura. Ele, sem hesitar, tira-lhe o anel de sua mão, entrega àquela mãezinha, que a princípio não recebe aquele anel, mas ele fala: pegue este anel, venda e com ele compre alimento para você, para seu filho e a medicação, que logo, logo o seu filho vai estar curado. E existe muitos casos do Bezerra de Menezes, muitos que se nós fôssemos relatar, ficaríamos aqui horas e horas falando deste ser iluminado que tanto ajudou enquanto encarnado e que tanto nos ajuda quanto espírito, quanto desencarnado. Mas no dia 11/4/1900, eis que Dr. Bezerra desencarna. Ele é acometido de uma doença que vai atrofiando os músculos e chega a até parar de falar.
Então as pessoas iam visitar-lhe e percebia que eles não tinham muitos bens, né? Que pudessem estar se alimentando ali. E todos aqueles que ali chegavam, seja o do mais alta sociedade ao mais pobre, colocava embaixo do seu travesseiro moedas, cédulas. E doutor Bezerra, em pensamento, porque ele não podia falar, mas ele sabia que todos que ali o procuravam era para um auxílio, era para um socorro. Mas ele, em pensamento, sempre emitia uma prece por aquele ser que estava ali. Então, no dia 11/4/1900, Dr. Bezerra desencarna. E eis que ele fala que foi um dos dias mais felizes de sua vida. E foi o encontro com a irmã Celina, mensageira de Maria, a qual eu vou relatar. Segundo o Dr. Bezerra, que foi um dia mais feliz da vida dele, né? Então, a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e via, bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte em paz, desperte feliz. Chegaram os seus familiares. Desculpa, gente. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas, que me vinham saudar. Mas eu ouvi um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer, amparou-me até a sacada. E eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço a ninguém. Quem são? São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhe o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo, numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que vinham saudar no pórtico da eternidade. E o Dr. Bezerra concluiu: a felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos, do caminho para atapetar a senda que um dia percorremos. E eis que, em 1950, no dia 11/4, comemora-se o 50º do desencarne de Bezerra de Menezes. E houve lá uma reunião que, segundo Chico Xavier, era num palácio cujo os prédios eram parecidos muitos com da Grécia. E havia lá mais de 5.000 espíritos, tanto encarnados como desencarnados, que foram lá comemorar o cinquentenário do Dr. Bezerra de Menezes, tarefeiro, porque ele nunca parou de trabalhar, né? Tarefeiro, né? Na senda espiritual. E eis que surge uma luz e aparece a irmã Celina, que fala ali.
que fala ali o seguinte: que ela trazia uma mensagem de Maria de Nazaré, que fala ali o seguinte, que Maria de Nazaré convida-lhe ele, né, para uma esfera, para um patamar mais alto, para ele ir trabalhar em patamares mais altos na esfera espiritual. Ele, muito emocionado, fala-lhe, agradece-lhe e fica-lhe honrado por tal convite da mãe de Jesus, mas pede-lhe que, se fosse possível, que ele permanecesse ainda em espírito aqui, trabalhando por essa humanidade, por esses seus irmãos. E o espírito luminoso de Celina sobe às esferas, relata a sua vontade, a vontade do Bezerra, né, de Menezes, e o seu pedido a Maria de Nazaré. E ela retorna com a resposta de Maria de Nazaré, falando que sim, que Bezerra ficasse mesmo no seu posto o tempo que quisesse, e sempre sobre as bênçãos da mãe de Nazaré. Então aqui, meus amigos, eu relato o sentimento que eu tive quando eu estudei sobre a vida do Dr. Bezerra, a energia que eu senti ao estudar, né, a vida deste ser que, quando encarnado, nos trouxe muitos exemplos, muitos ensinamentos, né? Enquanto desencarnado ainda nos ajuda, ainda nos auxiliam. Para uns, ele é chamado de apóstolo brasileiro, para outros, discípulo brasileiro, e para todos, o médico dos pobres, ao qual ele mesmo fala que é com muita honra que ele carrega, dentre tantos os títulos, mas esse de médico dos pobres é o que ele tem mais honra de carregar, pelo fato de ter tido as oportunidades de ajudar, né, ao seu próximo, através da sua profissão, que ele teve a oportunidade de fazer a medicina, né, para estar ajudando, e que ele fez com tanta maestria. Então essa é uma simples homenagem, que no dia de hoje, se ele estivesse conosco, ele faria 189 anos. Então que ele, neste momento, possa vir aos nossos lares junto com a sua equipe espiritual e possa sim nos iluminar, possa nos sustentar e nos amparar e nos trazer essa força que ele tanto teve, nos trazer essa fé que ele tanto teve, que em momento algum ele vacilou, em momento algum ele se desesperou. Que possamos, através desses ensinamentos, colocar em nossos atos, também em nossas atitudes. Então aqui fica a nossa singela homenagem, e fechando assim os nossos olhos, com o coração já cheio de gratidão, de luz, de energia, pedir que essa mesma equipe possa fluidificar todas as nossas águas, possa fluidificar as águas dos hospitais, todas as águas potáveis, que nelas possa estar contida essa energia, essas gotículas, esse remédio, esse bálsamo salutar para as nossas enfermidades, tanto físicas como espirituais. E assim, ainda envoltos, vibrar por este planeta, vibrar por este país, por todos os dirigentes, pelos hospitais, pelas casas de detenções, pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas,
por todos os nossos familiares, por todas as nossas crianças, por todos os pais, enfim, por todos nós, que tenhamos muito sustento, muita saúde, muito discernimento e sabedoria, que possamos conduzir a nossa vida da melhor forma possível. E assim conduzindo a cada dia, a cada instante, a cada minuto, possamos agradecer a Bezerra de Menezes por tanto que fez e por tanto que faz, em prol de uma humanidade melhor. Agradecer a equipe espiritual, agradecer ao Mestre Jesus por mais este dia, por mais essa live, por mais esse bate-papo e por mais este aprendizado. Fica conosco, Bezerra de Menezes. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Pai.